quando o narcisista quer descartar você, ou quando o narcisista percebe que você vai descartá-lo, então ele propõe uma separação amigável, não é? Ele convence você a não entrar na justiça e fazer um acordo com ele. Isso é uma armadilha, tá? Então, nunca se faz acordo com o narcisista. Você precisa de advogado, você precisa da justiça. Só que o narcisista vai dizer para você que contratar advogado é um gasto desnecessário, né? Que vocês podem entrar num acordo amigável, mas ele sabe que ele não vai cumprir esse acordo. Então, se você cai nessa armadilha, você acaba perdendo tudo. Muitas pessoas assinaram papéis, né? Muitas pessoas fizeram acordos achando que iam estar protegidas pelo narcisista, mas isso nunca aconteceu. Porque o narcisista não tem pena de deixar você completamente desamparada, mesmo que você tenha filhos. Ele não tem pena disso. Certo? Alguém já passou por isso aqui? De ficar totalmente desamparada por um narcisista? Alguém já passou por isso? Quem já passou por essa situação? Com o narcisista não se resolve nada amigável, porque o narcisista só vê o direito dele. Ele acha que ele tem direito e você, mesmo que você tenha trabalhado muito, o que você faz nunca tem valor para um narcisista. Tá bom? Então nunca faça acordo. Sempre busque um advogado para você. E nunca aceite um único advogado para as duas partes. Ouviu, gente? Muitas vezes o narcisista faz isso. Ele propõe um único advogado para diminuir os gastos. Mas ele contrata um advogado. E você vai cair numa armadilha também se você fizer isso. Tenha sempre um advogado para você. Ok? Tem que colocar na justiça, exatamente. Então não existe acordo amigável. O acordo do narcisista é sempre favorável a ele. Ele sempre quer um acordo verbal para não ter que assinar documento, né? Porque ele quer fugir da justiça. E se ele quer fugir da justiça é porque a intenção dele não é boa. Então fica ligado nisso. O meu propôs um advogado para nós dois. Eu não aceitei, pois era uma armadilha. Exatamente. Um advogado para os dois, ele já comprou esse advogado, né? Inverte a história também. Narcisistas vão dentro de um processo judicial. Vamos supor que você já entrou num processo judicial. O que você está prestes a viver? Ele vai inverter a história. Ele vai convencer você, mesmo que você não entre num processo judicial, ele vai convencer você que... Peraí, gente. Ele vai convencer você de que você não trabalhou, de que o que vocês têm é fruto do trabalho dele. E ele te convence de uma forma que você acaba aceitando isso. Ele convence que você lutou sozinha, que ele lutou sozinho, ou ela. Tá certo? Não acredite nisso. Ok? Não acredite nisso. Ele nunca luta sozinho. Mesmo que você tenha cuidado da casa e da família, isso é uma participação extremamente importante. Então não pense. Tem pessoas que lutaram mesmo. Elas trabalharam demais, abriram mão do seu trabalho para ajudar o marido ou a esposa a montar uma empresa e depois perderam tudo porque aceitaram uma negociação sem o respaldo legal. Tá? Narcisista vai tentar te convencer de que você não trabalhou para você ficar com vergonha de reivindicar os seus direitos. Então não caia nisso. Outra coisa que nós falamos sobre o vitimismo. Ele vai dizer que não tem dinheiro. Eu conheço pessoas que foram para uma audiência barbudo, com roupa velha, com a cara depressiva, para convencer, né, na negociação que ele estava mal, que ele estava doente, que ele estava quebrado.
Bastou ser confrontado com provas do erro dele para aquela máscara cair e ele ficar revoltado. Tá certo? Então ele vai se vitimizar, vai dizer que não tem dinheiro, vai dizer que você está querendo destruí-lo, vai transferir bens para outras pessoas, vai mentir sobre salário, vai inventar dívidas, né? Vai simular prejuízos. Então são uma série de coisas que nós falamos com detalhes, né? Elizabeth, sou teu fã, admiro o seu trabalho, sou teu seguidor, sucesso. Alex, seja bem-vindo, tá? Obrigado. Que bom saber. Então, gente, essas informações, elas podem libertar você, ajudar você a não cair em armadilhas que já destruíram a vida de muitas pessoas por falta de informação. Às vezes, a gente, Cláudia, você é benção em nossas vidas. Obrigada, Cláudia. Muitas vezes, gente, tem pessoas que falam que falar de narcisismo é moda. Não é moda, não, é necessidade. Porque depois que se começou a falar sobre narcisismo, o que as pessoas se libertaram não é normal, né? Quantas pessoas saíram de abusos? Quantas pessoas retornaram à vida? Porque tinha gente morrendo. E essas informações salvaram a vida de muita gente. Então a gente precisa continuar falando sim, certo? Enquanto eu tiver condição, eu vou estar aqui falando. Pessoal, curte a live, dedinho na telinha. Obrigado, Alex. Curte a live porque vai ajudar a levar para outras pessoas essas informações. Tá bom? Você que está aqui no YouTube, no Instagram também. É uma pena que pela segunda vez eu não estou conseguindo transmitir pelo YouTube, mas depois a live vai ser baixada do Instagram e vai para o YouTube e vai ficar gravada lá. Tá bom? O meu chorava, se vitimizava e dizia não ter condição para ficar com tudo. Não ter condições para ficar com tudo. Para ele poder ficar com tudo, né? Exatamente. É assim. Você pega ele rindo muito, como se proteger. Então, a gente se protege com consciência do que está acontecendo e tratando das nossas emoções. Por isso que eu falei da jornada Revendo Caminhos, que é uma ferramenta, um instrumento muito poderoso. Você pode fazer durante 1 ano e tem salvado a vida de muitas pessoas. O link está na bio, tá bom? Então vamos continuar aqui e hoje eu quero falar com você sobre como ele desestabiliza você emocionalmente. Num processo judicial, quem entra num processo judicial com um narcisista tem que estar muito preparado emocionalmente. Por isso você não pode entrar nessa batalha sem advogado e sem psicólogo, certo? Você precisa de apoio terapêutico, de apoio psicológico e de apoio jurídico. Não entra. Já renovei a jornada, salva. E quando é um narcisista crente, vai lá no YouTube, Elizabeth Pimentel 10, que você vai encontrar muitas lives sobre isso. Terapia é vida, exatamente. Então, gente, para você que pensa, né, que basta a gente orar, que Deus resolve tudo, não é assim. A oração tem que fazer parte da nossa vida o tempo inteiro, tá? Dentro da jornada você vai ter apoio espiritual também, mas Deus coloca os instrumentos na terra. Ele capacita pessoas. Deus não torna a gente inútil, tá certo? Então Deus nos prepara instrumentos para que a gente possa ajudar as pessoas através desse instrumento. Então não pense que tratamento psicológico invalida a fé, de forma alguma, tá certo? Já foi tempo que as pessoas acreditavam nisso. Eu conheci uma vez um líder religioso que ele dizia que buscar psicólogo, mesmo que fosse em caso de depressão, que era falta de fé. Ele pagou muito caro por isso, porque ele entrou numa depressão profunda e ele levou 5 anos para sair dessa depressão.
certo? E depois que ele começou a melhorar, ele pediu perdão publicamente por ter dito aquilo. Mas ele defendia que tudo se resolvia na oração. E não é assim. Tá certo? Não é desse jeito. Vou ver se no YouTube aprender para suportar melhor. Marta, para você se curar e se fortalecer emocionalmente, entra na jornada Revendo Caminhos. O link tá na bio ou escreve aqui recomeço que você vai receber no direct para você as informações sobre a jornada, tá bom? É um tratamento profundo para te fortalecer, além de te munir com muitas informações, tá bom? Então, gente, como que o narcisista desestabiliza você emocionalmente? Ele faz isso, a intenção do narcisista de te desestabilizar é enfraquecer você para que você não queira lutar. Esse é o propósito do narcisista, de tocar no seu emocional. O narcisista te exaure emocionalmente para que você perca as forças para lutar. Então, quando ele percebe que você vai buscar os seus direitos, quando ele percebe que você vai lutar por aquilo que você sabe que é seu, ele começa a cansar você. Tá certo? Você que está entrando agora não sabe do que se trata aqui. Nós estamos falando sobre as estratégias do narcisista de desestabilizar você emocionalmente para que você não busque seus direitos financeiros. Tá bom? Então, ele vai te cansar, te exaurir, te estressar, te provocar. Ele vai fazer você perder o sono. Ele vai te deixar emocionalmente exausta para que você desista de um processo legal. Entende, gente? Fala sobre o descarte. Serena Reis. Se inscreve no YouTube, Elizabeth Pimentel 10. Lá tem mais de 1000 vídeos, né? Tem muitas informações sobre detalhes de narcisismo que você vai aprender, tá bom? Elizabeth Pimentel 10. Então, eu tenho uma paciente que passou por um processo onde o marido atrasava o processo com detalhes. E ele fazia isso com mentiras absurdas, que ele sabia que era mentira, ele sabia que era um absurdo, ele sabia que ela viria com provas para neutralizar o movimento dele, mas o objetivo dele é gerar cansaço. Você tá me entendendo? Não te achei no YouTube? Elizabeth Pimentel 10, tá? Elizabeth com Z, TH no final. Elizabeth Pimentel 10, tá bom? Tá lá no YouTube. Então, essa paciente, ela sofreu um desgaste muito grande com mentiras absurdas. Mentiras que ela tinha que passar horas, porque é uma advogada também, e ela ajudava a advogada dela a fazer o processo, então ela passava horas escrevendo petições, juntando provas, e o narcisista queria exatamente isso, paralisar o processo da vida dela, certo? Fazer com que ela parasse a vida para ficar lutando contra ele. Faz sentido isso aqui para alguém? Alguém já passou por uma situação assim, desse tipo? Elizabeth fala sobre mães e mulheres narcisistas. Alex, tem vários vídeos no YouTube que fala sobre mães narcisistas, vários, lá no meu canal Elizabeth Pimentel 10, certo? Tem muitas mulheres narcisistas, gente. Aqui, às vezes, eu falo considerando homens narcisistas, porque 95% do meu público é de mulheres, não é? Então eu falo muito para mulheres, mas tem muitas mulheres narcisistas, mais do que posso imaginar. Se eu perguntar aqui,
Quantas pessoas aqui são filhas de mães narcisistas? Quem se identifica? Quem aqui já identificou que tem mães narcisistas? Ou é casado com uma esposa? Minha mãe é narcisista. Pois é. Muitas pessoas aqui são filhas de mães narcisistas. Não é? Muitas pessoas. Isso mostra quantas, olha, no Instagram um monte, né? Um atrás do outro aqui no Instagram dizendo isso. Então, são muitas mulheres que são narcisistas. Às vezes os homens, eles se sentem não amparados, porque a gente só fala de homens narcisistas. Mas se a gente pensar o quanto tem mulher, mãe narcisista, essa mãe narcisista é uma esposa narcisista também. Não é? Toda mãe narcisista, ela é casada com alguém, pelo menos a maioria das vezes, não é? E ela é narcisista no relacionamento com o marido também. Ela não é narcisista só com filhos, né? Quando os dois pais e mães apresentam traços, existe isso. Existem famílias disfuncionais de um jeito que às vezes sobra um que sai do esquema, né? Que não se adapta ao esquema, mas o resto, todo mundo é narcisista. Muitas vezes uma mulher narcisista, ela casa com um homem fraco, um homem dependente, e esse homem se adapta a essa mulher narcisista para sobreviver. Então ele acaba agindo como um narcisista também, porque ele vai ser conivente com tudo que ela faz. Não é? Hoje, luto contra maldição hereditária. Exatamente. A gente vê famílias gerando novos narcisistas. Não é? Porque o narcisismo, ele não é um poder genético. Você pode até nascer com uma sensibilidade diferente um do outro. Então tem pessoas que vivem no mesmo ambiente e reagem aos problemas diferente. Mas é o ambiente, é a estrutura familiar disfuncional que vai gerar um narcisista. Certo? Já vivi um relacionamento narcisista. Então, existem homens e mulheres que vivem esse tipo de relacionamento. Então, voltando aqui para a questão financeira, como o narcisista te exaure para que você desista de um processo legal. Você precisa entender uma coisa. Alguém aqui estava vivendo um processo de separação com o narcisista? Deixa eu entender com quem eu estou falando aqui, né? Já percebi que muitas pessoas aqui são filhas de narcisistas. Agora, alguém aqui está vivendo um processo legal de narcisista? Com narcisismo? Alguém está vivendo um processo legal de separação? Estou no contato zero. Alguém aqui está? No Instagram, várias pessoas. No litígio. Certo? Então, quem está vivendo esse processo de separação precisa entender uma coisa. Você tem que respirar fundo e saber que você está entrando numa guerra. Não entre nessa guerra achando que você vai lidar com isso bem, que vai dar tudo certo. Você tem que ir preparado para uma batalha. Porque se você for desarmada disso, qualquer embate vai te cansar muito. Por isso você precisa de apoio psicológico, tá? Apoio psicológico, apoio terapêutico e precisa de advogado. Não entre sozinha. Não entre sozinho. Gente, a gente não tem noção, né, da profundidade do quanto um narcisista é capaz de armar estratégias para te confundir, para trapacear, para mentir, para te difamar,
com mentiras, com exaustão, com muitas coisas que podem realmente exaurir você. Então, não vai sem terapia e não vai sem advogado, em nome de Jesus, ok? Certo? E quem quer apoio psicológico, a jornada Revendo Caminhos tem ajudado e fortalecido centenas e centenas de pessoas, gente. É um instrumento poderoso, tá? Se você quer receber um link sobre isso, escreve Recomeço aqui no Instagram ou vai no link da bio, tá? Eu moro no Japão e não tenho apoio nenhum. Agatha, passa uma mensagem no direct para mim. Falta psicólogo, passa uma mensagem no direct para mim, tá bom? Quem precisa de terapia, passa uma mensagem no direct. Tá certo, gente? Voltando aqui. O que um narcisista faz para dificultar o processo é para que você não tenha fôlego, não tenha força e faça com que a sua vida gire em torno dele, em torno de resolver os pepinos que ele vai jogar para você. Tá? Então, o objetivo é te deixar tão cansada, tão exaurida ou tão cansado que faça com que você faça acordo aceitando migalhas. Quem me entendeu aqui nessa parte aqui? Quem entendeu essa parte aqui? O narcisista, ele exaure as suas forças para que você desista de um processo e aceite migalhas. Cansada mesmo. Por isso você precisa de ajuda. Mães narcisistas se acham melhores do mundo. Todo narcisista se acha o melhor do mundo. Tá certo? Ok, gente? Então, outra coisa que alguém já entenderam, né? Entenderam que para entrar nesse processo precisa de apoio, entende que o processo vai ser cansativo, entenda que narcisista vai mentir, mas vai mentir descaradamente, vai dizer coisas absurdas que sabe que é mentira só para te deixar ocupada dentro do processo tentando se defender. O negócio é te cansar. Se prepare, respire fundo e não se permita exaurir. Porque esse é o alvo, esse é o objetivo. Gente, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui é nos fortalecer, porque o mundo está em guerra, certo? O apóstolo Paulo disse isso em 2 Timóteo 3, para Timóteo: se prepare, porque tempos difíceis virão, onde os seres humanos serão. Ele só não fala o nome narcisista, mas ele dá todas as características. O mundo está assim e vai piorar, tá certo? Isso não é para assustar você, mas é para te preparar. Tá cansando no silêncio? Deixa ele silenciar. Enquanto o narcisista estiver no silêncio, você se fortalece de outra forma. Tá bom? Bia, quem não tem condições, a jornada Revendo Caminhos tem um preço muito acessível, que dá possibilidade para qualquer pessoa fazer. Tá bom? Então, vamos pensar em algumas outras estratégias que ele faz, tá? Vamos pensar em outras estratégias que o narcisista faz. Ele te ameaça com situações que ele não pode fazer, mas ele vai te ameaçar. Ele ameaça tirar a guarda dos filhos. Isso é uma coisa que aterroriza um pai ou uma mãe que ama os filhos. Porque narcisista não ama filho. Narcisista não ama ninguém, a não ser a própria máscara. O narcisista não ama nem a ele próprio, nem a ela própria. Só ama aquela máscara que construiu. Então não vai amar filho também, ok? Então ele vai tentar tirar o seu filho porque sabe que isso vai gerar uma guerra. Isso vai gerar uma luta. Isso vai fazer você, né? Vai fazer você girar em torno de uma batalha. Sabe que te fere,
Narcisista descobre qual é o seu ponto fraco. Narcisista descobre onde ele te ataca, que ele te desestabiliza. Então, se o seu ponto fraco é os seus filhos, porque você ama seus filhos, ele vai te ameaçar nesse sentido. Por isso que você não pode entrar numa guerra sem advogado e sem apoio psicológico, de forma alguma, tá? Então, algumas mentiras que narcisista faz quando quer tirar os filhos de você. Ele vai mentir dizendo que você é negligente, vai dizer que você maltrata filhos, você pode ser a melhor mãe, o melhor pai do mundo. E o narcisista sabe disso. Mas mesmo sabendo disso, ele vai mentir para te causar desespero e cansaço. Tá certo? Então vai dizer que você é negligente, vai inventar absurdos. Gente, eu conheço histórias de pessoas que tiraram que entraram na justiça para tirar os filhos de uma mãe narcisista, inventando coisas absurdas. Tá certo? Ele não está lutando pela guarda porque quer os filhos por perto, mas está lutando pela guarda para te provocar, para você abrir mão do dinheiro, que narcisista acredita que é só dele. Ele não quer proteção para filho. Ele é perverso e cruel. Então, narcisista, homem ou mulher, não querem proteger filhos. Eles querem proteger o dinheiro, porque dinheiro é poder. Porque narcisista não suporta perder nada. Então, se ele perde 1 centavo, ele fica desesperado. Você pode ter trabalhado, você pode ter recebido uma herança de família, ele acha que tudo que você ganhou é dele ou dela. Entende? Eu conheço pessoas que receberam herança de família. O narcisista achava que a herança era para ele ou para ela. É um tipo de mentalidade que uma pessoa normal, que não lida com isso ou não passou por isso, não acredita que um ser humano pode pensar desse jeito. Mas sim, existe. Parece que está falando da minha mãe, misericórdia. Pois é. Não pede guarda de filho para proteger, mas para perturbar a outra pessoa. Vai dizer, vai fazer ameaça. Vai dizer, você não vai tirar 1 centavo meu. Narcisista faz você acreditar que tem um poder sobrenatural acima da lei. E aí você fica com medo. Eu tive pacientes que sofreram ameaças. Narcisista mandou recado, né? Mandou mensagem através de outras pessoas, dizendo que ela estava correndo risco de vida se ela tentasse tirar o dinheiro dele. Ela pegou essa mensagem e levou para a polícia. E disse, ó, estou sendo ameaçada de morte. Você precisa ter coragem para denunciar. Porque senão o narcisista vai ganhar no seu medo. Ele faz com que o seu medo seja um instrumento para ele. Entende, gente? O seu medo é o instrumento de domínio do narcisista. Por isso que as pessoas precisam de terapia. Por isso que você precisa de apoio psicológico. Por isso que eu insisto aqui com você. Não adianta só conhecer sobre narcisismo. O que nós estamos fazendo aqui é uma parte muito importante dessa história. Mas a parte mais importante é a sua cura emocional. É a cura das brechas que você deixa por onde o narcisista entra para te controlar. E são brechas que você nem sabe que tem. O programa Jornada Revendo Caminhos é exatamente para reconstruir o seu emocional das bases. As pessoas que fizeram a jornada hoje, elas enfrentam o narcisista de uma outra forma. Hoje são os narcisistas que têm medo delas, porque elas se fortaleceram emocionalmente. Se você não sabe o que é Jornada Revendo Caminhos, vai no link da bio, tá? Tanto do TikTok quanto do Instagram, que tem lá Jornada Revendo Caminhos. Clica no azulzinho lá,
vai descer um quadro e vai ter jornada revendo caminhos. Quem está no Instagram, se quiser receber direto, é só escrever recomeço que eu te mando pelo direct. Tá bom? Então, quais ameaças a mais que ele faz? Fala para você que se você tocar no dinheiro dele, você vai saber o que ele é capaz. Busca justiça. Tá certo? Narcisista, ele também se utiliza dos filhos para reduzir pensão. Tá? Ele utiliza dos filhos. Escreve recomeço aqui que você vai receber direto no seu direct uma mensagem, tá bom? Você que tá no TikTok, vai apertando aí seu coraçãozinho, tá? Curte a live, tá bom? Daniela, quem tá no TikTok vai encontrar a jornada no link da bio, tá bom? Vai encontrar no link da bio. Então, gente, ou então você se inscreve no Instagram, Elizabeth C. Pimentel, e passa uma mensagem para mim, tá? Então, vamos lá. Passa uma mensagem depois que a live terminar, porque aí a sua mensagem vai ficar gravada. Então, gente, outra coisa que o narcisista faz, ele começa a se fazer de um pai ou de uma mãe perfeito como nunca foi. Alguém já viu isso aqui? Quando tá se separando, quando tá descartando, né? Tornou-se membro número 12 do fã-clube. Legal, obrigada. Então, vamos lá. O narcisista, ele vira um pai ou uma mãe perfeito do minuto para o outro, para tornar o filho a pessoa que vai ser utilizada por ele para te perturbar. A live vai para o YouTube, Bia. O YouTube é Elizabeth Pimentel 10. Eu não tô conseguindo transmitir agora no YouTube, mas a live vai ser baixada e vai ser colocada lá. Tá bom? Então segue o YouTube Elizabeth Pimentel 10. Elizabeth com Z e com TH. Vamos lá, gente. O que o narcisista faz, né? O que o narcisista faz? Começa a ser bonzinho como pai e como mãe. Começa a dar presente, começa a dar atenção, começa a dar carinho. E é tudo que uma criança quer. Então, muitas vezes, a criança se rende, né? Aí, aquela criança passa a ser um instrumento no jogo de manipulação do narcisista. Você tem que estar preparada para isso. Começa a ser um pai ou uma mãe cuidadoso ou cuidadosa. Senhora faz outros acompanhamento psicológico que não seja relacionado a narcisismo? Faço sim, com certeza, né? Acompanhamento psicológico de qualquer dificuldade, tá bom? Passa uma mensagem no direct. Então, gente, quando eu não tenho horário, eu tenho psicólogos na minha equipe, tá? Que atendem também, são excelentes. Então, o narcisista vai passar a ser protetor, preocupado, vai presentear, vai bajular filho, né? Faz a vontade dos filhos, coisa que nunca tinha feito antes, dá o que nunca deu antes, leva para passear, tudo para conquistar os filhos e, além disso, para tirar a sua autoridade. Quantos pais ou mães narcisistas que a outra pessoa tenta educar, o narcisista vai lá e desmancha, tira a autoridade para provocar, para mostrar que é o bonzinho, que é a boazinha, faz o oposto do que você está fazendo, para fazer com que os filhos fiquem do lado dele ou do lado dela. Alguém já passou por isso aqui? Você tenta educar, o narcisista vai lá e desmancha, desfaz a sua palavra, não é? Faz o oposto do que você está fazendo, exatamente para te desmoralizar, não é? Para tirar a sua autoridade, para mostrar que é melhor do que você.
Minha mãe e irmã fizeram isso, alienaram meu filho contra mim e contra Deus. É covarde. Meus pais fizeram isso com meu filho. Exatamente. Avós narcisistas são capazes de coisas absurdas. Porque olha só, escuta, preste atenção nisso. Uma mãe narcisista ou um pai narcisista que perde o controle sobre você, ele vai usar os seus filhos. Muitas pessoas, muitos avós narcisistas, porque às vezes a gente pensa assim, mas tem avó narcisista? Gente, escuta isso. Existem pessoas narcisistas, tá? Essas pessoas narcisistas se casaram. Então elas são esposa ou mãe narcisista quando tem um filho. Quando os filhos se casam, essa pessoa é uma sogra ou um sogro narcisista, uma avó ou um vô narcisista. Ela não deixa a personalidade dela porque ela teve um filho ou teve um neto. Quem me entendeu? Porque tem muita gente que pergunta para mim, mas pode ter avó narcisista? Gente, é a estrutura da personalidade dessa pessoa. Ela é o que ela é em qualquer situação. Certo? Quem é mãe narcisista vai continuar e vai ser vó narcisista, porque ela não vai mudar de personalidade porque um neto nasceu. Alguém me entendeu aqui? Narcisista não muda de personalidade porque teve um filho ou teve um neto. Filho de narcisista é narcisista? Não necessariamente. Tem muitos filhos que aprendem o jogo de manipulação, tem muitos filhos que se tornam narcisistas, mas tem muitos que não entram no esquema e que saem do jogo narcisista, certo? Ok? Mães narcisistas religiosas não mudam. Mães narcisistas não mudam. Independente delas serem religiosas. Quando elas são religiosas, elas têm uma máscara mais forte ainda. Porque elas têm a garantia, né? Elas têm a religiosidade como escudo para elas. Então é mais perverso, porque elas usam a religião, elas usam a fé, elas usam a boa vontade, né? Elas usam a sensibilidade de uma outra pessoa, elas usam a palavra de Deus para manipular. Então ela tem mais um instrumento, né? É uma grande covardia. Então, gente, nós falamos aqui sobre mais algumas estratégias, né? Por que o narcisista dá uma de coitado em tudo? Porque o narcisista, ele usa o vitimismo como estratégia para convencer você. Tá? Ou ele usa autoridade, ou ele usa o medo, ou ele usa ameaça, ou ele usa o vitimismo. Vitimismo também é um instrumento de um narcisista. Tá certo? Então, ele faz você ficar nervosa, ele faz você perder a autoridade com seus filhos, e quando não consegue te controlar mais, ele vai usar os seus filhos contra você. Tem muita gente que pensa assim, não posso distanciar meus filhos da avó, mesmo ela sendo narcisista, porque ela é vó. Olha, uma pessoa narcisista vai continuar sendo narcisista e vai usar teus filhos contra você. Então tenha muito cuidado, tá? Tenha muito cuidado com essa história de que você não pode afastar neto de vó. Se essa avó é narcisista, a aproximação com ela só vai trazer prejuízo para você e para os seus filhos. Ok? Certo? Parabéns por falar a verdade. A verdade liberta, né? A verdade liberta. É aquilo que liberta, é a verdade. E narcisista vive da mentira. Tá certo?
Eu não deixo minha filha. Ótimo. Proteja seus filhos de vô e vó narcisista, porque não ama filho. Aí tem gente que fala assim, não, mas minha mãe narcisista trata meus filhos muito bem, trata meus filhos com muito carinho. Claro, perdeu o controle sobre você, vai exercer o controle sobre seus filhos. Doutor, é uma bênção. Obrigada, Rosa Maria. Certo? Sim, Nathalie. Com certeza. Então, gente, entenda que quando se luta, hoje o assunto é sobre finanças, né? Hoje o assunto é como o narcisista, ele luta para manter o controle financeiro. Então, ele vai usar muitas estratégias para manter o controle financeiro e te prejudicar. Outra coisa que o narcisista faz é tentar convencer que você é irresponsável financeiramente, que você gasta demais, que você é descontrolada, que você é aproveitadora, que nunca pensou que você fosse uma pessoa que se importasse tanto com dinheiro, aí mexe, né, com a sua índole. Aí você fica com medo de pensar que você é gananciosa e você abre mão. Cuidado, essa é armadilha. É porque o narcisista conhece sua índole. O narcisista conhece o seu caráter. Então ele vai mexer com o seu caráter. Tá certo? Lutar pelos seus direitos não é ser gananciosa. É fazer justiça. Entende, gente? Então, cuidado com esse jogo psicológico de mexer com o seu caráter. Né? Se fez de coitadinho no litígio para não pagar a pensão. Exatamente. Então, vai dizer que você não sabe administrar, que você estraga dinheiro, né? Vai querer cuidar dos filhos para não te dar a pensão. Vai querer proteger os filhos para justificar e não pagar nada. Ou vai dizer que você gasta muito, que você é descontrolada, que você é uma péssima administradora para reduzir o valor da pensão. São várias estratégias. O que nós estamos falando hoje é várias estratégias que o narcisista usa e você não pode cair nessas armadilhas. Ok? Então, saiba que o narcisista, ele quer separar de você, mas não quer que você desvie o olhar dele. Então ele vai criar um monte de confusão para você continuar ocupada com ele. Ele vai fazer um monte de manobra para não pagar, para não te entregar aquilo que é justo que você tenha. Tá? Ele vai fazer um monte de manobra para não assumir responsabilidade financeira. Ok? Você precisa discernir essas estratégias de um narcisista para que você não caia nela. Agora me diga uma coisa. Essa live de hoje te ajudou de alguma forma? Essa live de hoje te ajudou de alguma maneira? Fala aqui para mim. Você que está aqui no Instagram, se essa live te ajudou, faz um print agora. Escreve uma frase aí do que essa live te trouxe hoje e posta nos seus stories que eu vou repostar. Tá bom? Bíblia na mão de narcisista torna arma. Exatamente, torna sim. Torna sim. Por isso que é difícil explicar para as outras pessoas, muito difícil. Camila, depois você segue o YouTube, Elizabeth Pimentel 10, tá? Elizabeth Pimentel 10, tá bom? Segue lá no YouTube que tem vários temas de lives no YouTube, ok? Tá certo, gente? E vai lá no YouTube, compartilha essa live com outras pessoas.
ela vai ajudar a libertar muita gente. Gente, você pode ser um instrumento de libertação para muitas pessoas. Se essa live te ajudou, você não tem noção de quantas pessoas no mundo passam por isso e estão caindo em armadilhas. Juntos, eu e você, podemos libertar muita gente, ok? Eu não posso chegar até os seus amigos, mas você pode chegar com essa informação. O nome no YouTube, Elizabeth Pimentel 10, tá? Elizabeth Pimentel 10, Elizabeth com Z e TH no final. E que você que precisa se libertar, está entendendo que não dá para ir sozinho nesse processo, que precisa de apoio psicológico, se inscreve na jornada Revendo Caminhos online, tá bom? Comprei o seu livro. Olha, eu tenho 2 livros editados, Revendo Caminhos, tá? E O Poder da Palavra dos Pais. Tem um outro, mas o outro está esgotado. Esses 2 livros você encontra na Amazon, ok? O Poder da Palavra dos Pais. Aqui o nome tá trocado por causa do vídeo, né? O Poder da Palavra dos Pais e Revendo Caminhos. Esses 2 livros você encontra na Amazon, tá bom? Onde comprar os livros, encontra na Amazon. Coloca lá Elizabeth Pimentel na Amazon, que você encontra O Poder da Palavra dos Pais e Revendo Caminhos. O Poder da Palavra dos Pais e Revendo Caminhos. Tá certo? Os 2 estão na Amazon. Tá bom? E você que entende que precisa se libertar emocionalmente, se inscreve na jornada Revendo Caminhos. Se você quiser receber o link direto no seu direct, escreve Recomeço aqui, que vai aparecer no seu direct. Tá bom? Vou comprar, vai te ajudar muito. Esses livros têm abençoado muitas pessoas, tá certo? Gente, nós precisamos de ferramenta, nós precisamos de informação, nós precisamos de consciência. Não vá nesse processo sozinha ou sozinho, ok? Tá certo? Escreve Recomeço, você vai receber no seu direct a informação sobre a jornada Revendo Caminhos, que já mudou a vida de mais de 1.500 pessoas que estavam afundadas dentro de um relacionamento abusivo e hoje elas estão libertas, recomeçaram a vida, tomaram posição na vida e tomaram as rédeas da vida na mão. Acabou, o narcisista não tem poder sobre essas pessoas mais, ok? Elas podem ser alvos de um narcisista, mas elas não são mais vítimas de um narcisista. Por isso você precisa da jornada. A 5ª turma da jornada começou. Na próxima semana vai ser a primeira reunião online e em grupo. Então faz a sua inscrição hoje que você vai pegar a primeira aula ao vivo. São 260 gravadas, certo? São um processo de terapia gravado, 10 minutos por dia, que tem um poder extraordinário de transformar você desde a raiz do seu emocional. Além desses 260 sessões de 10 minutos gravadas, você tem um encontro comigo online e em grupo por mês. O primeiro vai acontecer agora em janeiro, da turma 5. Não perca a oportunidade de entrar na turma 5 agora, esse mês. Porque aí você vai pegar todos os 12 encontros do ano, ok? Esse processo tem sido transformador. Tem mudado a vida de muitas pessoas que estão tomando as rédeas da vida na mão. Não perca mais tempo. Um dia da sua vida vale muito. Ok, gente? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Espero você toda terça e quinta, 8 horas da manhã. Tá bom? Deus abençoe. Tchau. Fiquei com Deus. Se inscreve no YouTube, tá bom? Como entrar no grupo? Passa no direct uma mensagem para mim que eu te respondo já já. Tá certo?
E tira um print da live, você que não tirou ainda, tira um print da live. Escreve uma frase para falar sobre como essa live foi importante para você. Posta nos seus stories, que eu vou repostar no meu. Só se a live foi importante para você, ok? Tchau.